Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo, onde eu chamei aqui o astrólogo e numerólogo Maurício Bacar Reckers, porque essa semana ele diz para que a gente espere o inesperado. Pois é, ele diz também que a gente tem que viver o dia 30 deste mês como se fosse o último, e diz que vai ser um dia totalmente fora do esquema. Bom, ele vai nos trazer, ele veio aqui, ele vai nos trazer um panorama astrológico dessa semana energético para que a gente veja as energias que vão estar pairando sobre nossas cabeças, vindas dos astros. Se tu gostar desse vídeo, dê o like, compartilhe para apoiar aqui o canal, para apoiar o Maurício, e deixe também seus comentários e perguntas, tá? Ele diz que é uma semana para que tudo faça sentido, de encerramentos, de finalizações, né? Ele diz que vai tudo fazer sentido. Ele falou também sobre Plutão ficando retrógrado este ano, traz algo para toda a humanidade. Vou deixar o Maurício com vocês, assistam aí. Olá pessoal, vamos aqui então falar da previsão semanal do ponto de vista da astrologia e da numerologia. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Bacar, sejam bem-vindos aqui ao canal do Pava. Então a gente vai falar nesse vídeo de hoje sobre esse período do dia 29 de abril, segunda-feira, até o dia 5 de maio. Maio, um mês de concretização, vamos falar sobre isso. Mas antes a gente vai falar então sobre os dias aí que antecedem, claro, o mês de maio. Vamos falar a partir de 29 de abril. E é importante, antes de falar de previsões semanais, que justamente dentro da astrologia e da numerologia não se trabalha com coisas definitivas, absolutas e previsões literalmente absolutas. Sempre quando se fala de astrologia e a numerologia também, e sempre que se fala de previsão, nós estamos falando justamente disso, de um olhar para o futuro, para ver quais são as energias desse rio energético que nós estamos nos aproximando, que é justamente essa semana que nós vamos falar, e como que a gente pode se adequar melhor às energias desse ciclo. É muito importante considerar sempre, como eu gosto de dizer, uma máxima dos astrólogos de 200, 300 anos atrás, que é: os astros inclinam, mas não determinam. Então, sempre lembrando, nós como seres humanos temos aí o livre-arbítrio, temos o nosso nível de consciência, temos o nosso discernimento, e nós podemos aproveitar ou não essas energias que se aproximam, e nós podemos canalizá-las de forma positiva ou negativa, dependendo do nosso nível consciencial. Também é importante, ao longo desse vídeo, você ir anotando tópicos, palavras-chave, para ver se faz sentido para você justamente esse período do dia 29 de abril até o dia 5 de maio, para ver se durante aqueles dias as explicações que a gente vai passar aqui batem, se elas fazem sentido para você. E é importante também considerar, antes de iniciar de fato, né, antes de parar o trololó aqui dessa introdução, fazendo só uma brincadeira. Então, antes de começar, temos também que falar que, né, nós temos que contextualizar, lembrando que Mercúrio esteve retrógrado aí desde o dia 1º de abril até 25 de abril. Então, para quem fez aí uma observação, percebeu que as comunicações talvez ficaram um pouco mais difíceis, um pouco mais desafiadoras, a impaciência ao falar, coisas estragando, coisas sendo esquecidas, enfim. Houve todo aí um período de revisão, principalmente da nossa identidade, da nossa comunicação, que foi esse período de Mercúrio retrógrado. E agora, o último elemento, antes de entrar de fato na previsão semanal, importante considerar que nós vamos ter um aspecto aqui bem importante, que é do dia 27 de abril até o dia 5 de maio. O que nós vamos ter aí nesse período? Nós vamos ter uma quadratura de Vênus com Plutão. Como que nós podemos aproveitar essa quadratura? Em primeiro lugar, Plutão é o astro da regeneração. É o astro que trabalha essa profundidade, a regeneração das formas, a transformação de muita coisa. Então, repetindo, começou dia 27 de abril e vai até 5 de maio. Basicamente, Vênus representa não só o lado afetivo, o amor próprio, a aceitação interior, a relação com as pessoas ao nosso redor, a relação com a pessoa amada, mas também representa os nossos valores, os nossos princípios, a nossa mentalidade ao redor do dinheiro. Então, nesse período aqui do dia 27 de abril até o dia 5 de maio, essa quadratura, esse ângulo de 90 graus entre Plutão e Vênus está pedindo isso para todos nós. Transformarmos, regenerarmos as formas, Plutão, em relação a Vênus, que, como falei, envolve esse lado afetivo, esse lado financeiro, esse lado dos nossos valores internos, aquilo que define a nossa segurança interior.
Então vamos lá, vamos falar aqui desse período agora sim, de 29 de abril, segunda-feira, até 5 de maio, domingo. Do ponto de vista da astrologia e numerologia, o que cada um desses dias aí nos traz de energias e como nós podemos nos adequar melhor a isso. Como falei antes, o mês de maio é um mês de concretizações. Por quê? Abril foi uma concentração muito forte de astros em Áries. Então, abril justamente foi um mês de abrir caminhos, novas iniciativas, novas oportunidades, coisas realmente começando. E maio, do ponto de vista astrológico, nós vamos ter aí uma conjunção astrológica bem forte em Touro. Então, o mês de maio é esse mês de consolidação e de concretização de tudo que nós plantamos e iniciamos em abril. E vamos lá, então, dia 29 de abril, o que ele nos espera? Basicamente, o dia 29 de abril, segunda-feira, nós vamos estar aí com a Lua em Capricórnio. E essa segunda-feira, dia 29 de abril, ela nos pede o quê? Que, sim, tenhamos aí uma estrutura emocional, uma consolidação emocional devido a essa Lua em Capricórnio, que a gente possa pegar esse lado mais, como falei, emocional e colocar ele num modelo, numa estrutura mais adequada e que as nossas reações emocionais nesse dia não sejam nem muito exageradas, mas também nem tanto reprimidas, porque é uma tendência dessa Lua em Capricórnio. Então, o cuidado desse dia aqui é isso, para que não sejamos um tanto frios, autoritários nas nossas reações emocionais. E nessa segunda-feira, dia 29 de maio, basicamente o que esse dia nos pede? Esse dia é um dia de movimento, é um dia de muita coisa diferente acontecendo. Nós vamos ter que se adequar a várias situações inusitadas e inesperadas. Então, o que esperar do dia 29 de abril? O inesperado. O que esperar desse dia 29, segunda-feira? Justamente isso, o inusitado. Então, nós temos que ser isso, temos que ser bastante flexíveis, bastante maleáveis, bastante dinâmicos, muito dinâmicos para lidar com todas as coisas que vão surgindo aí nessa segunda-feira. Mas como a Lua está em Capricórnio, nós vamos ter aí essa responsabilidade e esse senso de dever para conseguir, junto com esse jogo de cintura, conseguirmos aí nos responsabilizarmos pelo que estará acontecendo. Já o dia 30 de abril, terça-feira, a Lua ainda continua em Capricórnio e entra em Aquário durante o dia. Basicamente aqui, esse é um dia bastante intenso, bastante profundo. Por quê? Nesse dia, a Lua ela vai fazer uma conjunção com Plutão. Isso acontece a cada 28 dias, mais ou menos. Então, a Lua vai fazendo o seu giro e a cada 28 dias a Lua fica em conjunção com Plutão. O que isso gera? Gera uma intensidade emocional. Então, nós temos que prestar atenção aqui nesse dia 30 de abril para que as nossas reações emocionais não fiquem literalmente um vulcão, porque tendem a ficar quando nós temos aí uma Lua em conjunção com Plutão. Isso vai acontecer justamente no dia 30 de abril, terça-feira. Então, como eu falei, a Lua passa de Capricórnio para Aquário, aqui nesse dia 30. Essa Lua em Aquário também traz um pouco dessas energias inusitadas, inesperadas, fora do esquema, fora da agenda, fora daquilo que nós geramos de estrutura para o nosso dia. Então, nós temos que aceitar a realidade no dia 30. Nós não podemos, no dia 30 de abril, terça-feira, batermos de frente em relação àquilo que está acontecendo, ou seja, temos que cuidar para aceitarmos o que está acontecendo. Porque se está acontecendo é porque tem uma causa anterior, tem um motivo anterior. Então a nossa função nesse dia 30 aqui é agirmos e reagirmos a tudo de uma maneira equilibrada, harmônica, porque o grande desafio desse dia 30 aqui é essa conjunção da Lua com Plutão, que, como eu falei, o lado emocional ele fica muito colorido pelos processos subconscientes, medos, receios, apegos, desejos compulsivos, raivas, ódios, etc. É como se aqueles elementos dentro de nós que a gente achou que já não existiam mais, ou que já foram dominados, ou que já foram transmutados, eles podem se levantar, devido justamente às vezes a acontecimentos externos, ou às vezes pelo nosso próprio processo de reação emocional interna. Então esse dia 30 aqui é um dia bastante intenso, emocionalmente falando. E entramos então no mês de maio. 1º de maio, quarta-feira, a Lua continua em Aquário. E aqui, sem dúvida nenhuma, esse dia 1º de maio, que é o feriado, para nós aqui no Brasil, nós temos aí um dia assim que nós temos que sair totalmente do esquema.
Nós não podemos ficar naquele esquema de acharmos que vamos fazer tudo no nosso horário, na nossa agenda, no nosso esquema. Não. O dia 1º de maio, com a Lua em Aquário e observando os aspectos numerológicos, nós temos que levar esse dia de uma maneira bem descontraída, mais leve, sem esquema, de uma maneira um pouco mais brasileira, não aqui no sentido pejorativo ou negativo, mas de levar as coisas de uma forma mais tranquila e de nos adequarmos ao que for acontecendo. Mas, sem dúvida, quem quiser fazer aí digamos, um trabalho de ordenação da casa, enfim, é sem dúvida um dia de muita capacidade de movimento, de dinamismo. A gente pode fazer também muita coisa. E justamente a gente pode fazer muita coisa que estava pendente, muita coisa que estava na inércia, muita coisa que estava ali esperando, sei lá, um monte de roupa suja, objetos desordenados dentro de casa, ou aquela atividade que nós vínhamos procrastinando há muitos dias. A gente pode, sem dúvida nenhuma, aproveitar aqui esse dia 1º de maio para gerar um movimento, para tirar as coisas da inércia. O dia 2 de maio, quinta-feira, a Lua entra em Peixes. Então aqui o lado emocional fica um pouco mais sensível, suscetível, aumentam as inspirações, aumentam a nossa capacidade de compaixão pelos demais, a nossa sensibilidade e, consequentemente, a nossa mediunidade pode ficar um pouco mais à flor da pele. A gente pode começar a sentir mais coisas do que antes, a perceber coisas que não percebia. Então, aqui a Lua em Peixes ela fica no dia 2 de maio, 3 de maio e 4 de maio também, quando vai entrar em Áries no dia 4 de maio. E, basicamente, aqui o dia 2 de maio tem o início de um movimento, que é um movimento que é um pouco mais longo, que dura cerca de 6 meses. Dia 2 de maio, Plutão começa a ficar retrógrado e ele vai ficar retrógrado até 11 de outubro. Como se trata do último astro, do ponto de vista aqui do Sol para fora, Plutão ele acaba reagindo muitas vezes mais sobre acontecimentos coletivos. Mas sem dúvida, quando Plutão fica retrógrado, nesses 6 meses aqui, cerca de 6 meses, né, do dia 2 de maio até 11 de outubro, todos os elementos profundos da nossa vida interior que precisam ser trabalhados, que precisam de um olhar mais profundo, esse Plutão vai pedir uma revisão. E, claro, tem esse movimento de Plutão retrógrado que agora está em Aquário, ele vai ficar retrógrado, vai voltar mais uma vez para Capricórnio, e aí, de fato, no final do ano, ele volta então no seu movimento direto e entra em Aquário de vez, para ficar aí cerca de 20 anos em Aquário e não sair mais. Então daqui a 20 anos, Plutão vai entrar, mais ou menos 20 anos, Plutão vai entrar em Peixes. Sobre isso aqui no canal do Pava a gente já falou algumas questões, né? Sobre esse movimento de Plutão em Aquário, que entra de vez no final desse ano, no final de 2024, que é esse movimento de massas. As massas se levantam em todo o mundo, por diversos motivos, por diversos assuntos. Não é o foco desse vídeo, já falamos sobre isso aqui no canal do Pava em alguns momentos. Então, o dia 2 de maio, voltando, com essa Lua em Peixes, como eu falei, inspiração, sensibilidade, mediunidade, momento assim que a gente pode realmente olhar para o nosso inconsciente também. E aqui, basicamente, esse dia 2 de maio, ele pede também harmonia, equilíbrio, aceitarmos a realidade, que tenhamos diplomacia nas relações humanas, que a gente possa impor as nossas vontades sem gerar muito dano, ou de preferência, nenhum dano. E esse dia 2 também ele pede isso, ele pede que coloquemos um senso de justiça no nosso dia, nesse dia 2, e na nossa vida também. 3 de maio, sexta-feira, Lua continua em Peixes, seguem as mesmas energias que comentei aqui para o dia 2, e basicamente esse dia 3 de maio nós temos que ir para o centro. O dia 3 de maio nós não podemos nos identificar demais com o que está acontecendo fora. Nós não podemos nos identificar demais com o que a nossa mente está falando, não. Nós temos que ir para o centro e gerarmos um bom momento aí de sã solidão, de sã introspecção. Não quer dizer que a gente não possa conviver com as pessoas nesse dia 3 de maio, até porque é uma sexta-feira e normalmente a sexta-feira as pessoas em geral usam para convivência, enfim, para amizades, familiares, enfim. Mas o que esse dia 3 pede é isso, que tudo que estiver acontecendo ao redor, a nossa consciência não se prenda demais a isso, porque tudo é temporário, tudo é passageiro.
mesmo os êxitos, mesmo os nossos erros, vai passar. Então, esse dia 3 de maio é para isso, é para a gente realmente cultivar muita espiritualidade, muita profundidade de vida e que a gente possa olhar as coisas na sua real medida. Que a gente não exagere o que está acontecendo fora. E o final de semana, 4 de maio e o dia 5 de maio, sábado e domingo. No sábado, então, dia 4 de maio, a lua passa de Peixes para Áries. E aqui sim, o sábado é um dia em que essa lua em Áries gera, sem dúvida, um romper também, de novo aqui, de inércia, gera uma iniciativa, gera uma força, gera um ímpeto, mas nós temos que prestar atenção para que as nossas reações emocionais não fiquem impacientes, para que as nossas reações emocionais não venham antes de uma reflexão. E esse dia 4 de maio, sábado, é um excelente momento para a gente trazer as coisas para o plano concreto. Para a gente olhar para o lado espiritual, para o lado mental, para o lado emocional, para todo esse lado intuitivo e invisível da vida, mas sábado pede pé no chão. Pragmatismo, objetividade. O sábado ele pede isso, ele pede literalmente isso, um pé no chão, para que a gente lide com todas as coisas aqui no mundo manifestado e concreto, concebendo que nada está separado do sagrado, nada está separado do espiritual. Então é o momento de olharmos para a matéria com mais consciência, para o dinheiro, para os bens materiais, para as coisas, para os objetos, né, para o mundo manifestado, para o mundo sensorial, para o mundo físico, entendendo que isso também é uma manifestação, como falei, sagrada. E curiosamente, 5 de maio, domingo, a lua continua em Áries, que é a mesma energia do sábado, e esse domingo aqui, ele tem uma energia de finalização. Não porque é domingo, mas é por questões astrológicas e numerológicas. O dia 5 de maio, ele pede finalizações, compreensões, assimilações internas e externas. É momento de fechar alguma coisa. E que tudo que ficou pendente durante a semana, durante o mês, momento de terminar. Tudo que não ficou compreendido dentro, momento de entender. Tudo aquilo que não fez sentido nos últimos dias e semanas, domingo pode fazer muito sentido. Então a gente fecha essa semana aí, o dia 5 de maio, domingo, com essa energia, uma energia de muita reflexão, de muito olhar para a vida, como se de fato pudesse hoje ser o último dia da minha encarnação, e nós não sabemos, porque muitas vezes pode ser e a gente não tem certeza disso. Mas então o domingo é para viver o dia como se fosse o último. Então aí nós podemos aproveitar para, como eu falei, compreender, assimilar, finalizar, dizer aquilo que deve ser dito, fazer aquilo que deve ser feito, considerando que esse é o melhor dia das nossas vidas e pode inclusive fechar a nossa encarnação. É bem provável que não seja esse dia, mas vamos levar o dia dessa maneira, porque muitos antigos, né, nas antigas civilizações, tinham essa mentalidade de viver o dia de forma tão intensa, concebendo a ideia de que poderia ser o último. Mas isso não é uma visão pessimista, isso não é uma visão, digamos, negativa da vida. Pelo contrário, é uma vivência muito mais profunda, intensa e muito mais consciente. Se tu gostou do quadro Alto Astral, quer que ele continue, diga aqui nos comentários, apoie com seu like e aperte esse botãozão para se inscrever caso não seja inscrito e nós nos vemos ao longo da semana. Fiquem bem, um grande abraço e até mais!